para ajudar o leitor. Esta mensagem foi revista por Lee Cryon para permitir um entendimento mais claro. Inclusive algumas informações foram incluídas ou condensadas. Geralmente as canalizações ao vivo têm uma energia implícita que carrega um tipo de comunicação que o texto escrito não traz. Então, aproveitem esta mensagem aprimorada, dada em Longmont. Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Eu quero continuar um assunto que começamos esta manhã. Às vezes, a vida parece um mistério. E o que eu disse esta manhã é que continuará a ser um mistério, a menos que os humanos reconheçam que ao seu redor estão as energias que não lhes foram informadas, o que explicará muito do mistério. Há uma fonte maior que está literalmente na sua cara. Esta manhã, nós lhes dissemos que esta grande fonte está literalmente batendo no seu nariz, indicando que se vocês abrirem os seus olhos, vocês a veriam. Claro, isso é uma metáfora. Há uma energia no planeta que inova, e a novidade disso tudo vem daquilo que vocês, como humanidade, conquistaram quando se afastaram das previsões do passado. Muitos de vocês cresceram com previsões que falavam sobre o fim de um ciclo para suas vidas. Sua civilização inteira não duraria muito depois de 2000. Seus modos de guerra criariam a batalha final, e a destruição da humanidade aconteceria com uma guerra nuclear mundial. Mas isso não aconteceu. O que aconteceu em vez disso foi totalmente imprevisível. Seria o começo de uma escalada para um novo paradigma de pensamento, uma mudança para a qual muitos de vocês não estão preparados. Por causa disso, agora seria um bom momento para ver o que realmente está ao seu redor, para que houvesse mais compreensão. Esta manhã chamei-a de descascar a cebola da realidade. Parte daquilo que vocês estão descascando e examinando é o que lhes foi dito desde o nascimento sobre muitas coisas. Uma camada importante que vocês estão descascando é o que aprenderam sobre Deus. Outra camada é o que vocês aprenderam sobre o seu relacionamento com as partes da vida ao seu redor, outros seres humanos, a sociedade em que vocês estão e o próprio paradigma que vocês consideram como vida. E se vocês descascarem a cebola da sua realidade existente, em vez de uma chance aleatória em sua vida, vocês perceberem a sincronicidade. E se vocês verem uma verdade que nunca lhes foi ensinada, uma que talvez tenham ajudado a projetar, e se isso mostrasse uma parte do porquê vocês estão aqui, isso mudaria sua atitude da própria vida. Em vez de serem jogados por circunstâncias aleatórias, vocês estão realmente no controle do que vocês ajudaram a projetar. Uau! Tudo isso veio de descascar informações antigas. Nós dissemos isso antes. Vocês estão em uma energia hoje que está mudando sua sociedade diante de seus olhos. Mesmo agora, vocês estão vendo isso em seus noticiários todos os dias. De repente, a integridade em certas situações está sendo vista de forma diferente. É quase como se uma cortina fosse puxada e situações que estão fora de integridade há séculos estivessem sendo reveladas agora. Vocês notaram? Nosso ensinamento tem sido o seguinte: coisas que existiram em uma velha e obscura energia por eras não podem continuar existindo na luz. Então, como vocês descreveriam esse paradigma? Qual é o nome disso? O nome que muitos usaram é a evolução da iluminação. A metáfora é que uma luz está sendo ligada em um lugar escuro, e não é apenas para coisas espirituais. É para muitos atributos em sua cultura, e está criando energias e reações que vocês não esperavam. Nós lhes dissemos que essa nova energia afetará tudo. Eventualmente, vocês verão acontecendo o que eu estou falando em todos os lugares em algum nível. Vocês irão ver isso nas corporações, irão ver isso nos bancos, vocês irão ver isso nos programas do governo, vocês irão ver isso na política, e vocês verão uma população reagir de maneira completamente diferente à nova integridade e energias compassivas. Cryon, quanto tempo irá levar novamente?
A resposta é sim. Eu lhes dei o potencial futuro, e ele é totalmente controlado por vocês. A rapidez com que a humanidade começará a abandonar os velhos paradigmas depende de vocês. A razão é lenta. É muito bom que vocês participem do que funcionou tão bem no passado. Seu sentimento é este: é assim que funciona. Vocês não podem mudar a maneira como as coisas funcionam. Não importa o que vocês estejam me dizendo. A resposta a essa objeção é a seguinte: há um novo paradigma chegando que realmente mudará a maneira como as coisas funcionam. Então, o que seu desafio se torna é acreditar nessa verdade e começar a observá-la. Ver essas mudanças irá, então, intensificar a verdade do que estamos dizendo. Para muitos, isso significa que pode não ser tão confortável quanto antes, já que é um novo paradigma, e não é o que a humanidade está acostumada ou o que é esperado. Essa mudança de paradigma de um modo antigo para outro pode exigir um cenário repetitivo de 2 passos à frente e 1 passo para trás. Haverá coisas que farão vocês chorarem e outras coisas que parecerão ser um retorno aos caminhos mais obscuros. É porque essa mudança não acontece no mundo de Poliana. Representa uma batalha real de energias, mas agora a luz é mais forte do que nunca. A humanidade está passando de uma escuridão muito antiga para uma nova luz. Quero lhes dar uma metáfora que nunca lhes demos antes, para lhes mostrar realmente o que aconteceu. O jogo de xadrez metafórico. Há séculos, vocês estiveram jogando o jogo chamado xadrez. Assim, isto será a metáfora de um jogo de xadrez da escuridão e da luz. Agora, eu gosto desta metáfora porque já existem personagens em preto e branco em um verdadeiro tabuleiro de xadrez. Vocês têm algo realmente na 3D para compará-lo. Nesta metáfora, digamos que existam literalmente jogadores de energia escura e jogadores de energia da luz. Cada alma na sala que está ouvindo isso tem estado em um quebra-cabeça da luz e da escuridão, uma batalha da dualidade por um longo tempo. Pensem nisso como o jogo de xadrez da sua história. Vocês representam as peças brancas no tabuleiro e, ao longo da história, vocês estiveram sempre do lado da luz. Neste jogo com regras muito definidas, vocês estiveram tentando trabalhar com integridade, honestidade, compaixão e a luz. No entanto, isto não foi bem. Vocês estavam sempre perdendo. Vocês avançariam aqui e ali, mas neste jogo de xadrez, os personagens da escuridão sempre tinham a vantagem. De fato, as regras parecem estar a favor das trevas. A consciência da escuridão capturaria um jogador e então avançaria e acabaria com o jogo. Vocês ganharam muito poucos jogos. Metaforicamente, vocês viram o final deste jogo 4 vezes na sua história humana. Esta é a metáfora de 4 civilizações anteriores na Terra terminando mal e tendo que realmente reiniciar. Esse jogo final sempre foi contra-intuitivo para o que vocês queriam. A luz deveria ter vencido em sua mente. Quando a escuridão venceu, foi o vencedor leva tudo, e o vencedor foi a destruição, morte, guerra e a consciência menos elevada. A razão pela qual a supremacia sombria era contra-intuitiva era por causa do que dissemos antes. A consciência inferior não pode ver aquilo que está diante deles. Eles não podem calcular o que está à frente porque não há luz para isso. Nós lhes dissemos: um tolo não sabe que é um tolo. Eles não têm ideia. Eles acham que têm um mundo descoberto, mas só veem o que a consciência da escuridão lhes permitirá ver. Eles também não podem ver que, se vencerem, é o fim da humanidade. Por outro lado, os jogadores brancos sempre sabiam que havia luz escondida e que ela se mostraria com a vitória. Eles sempre souberam que a guerra era disfuncional e nunca poderia ser uma solução. No entanto, a guerra venceu repetidamente. Nunca houve uma guerra que realizou o que queria realizar. Nunca. Sempre foi uma resposta disfuncional que levou a uma nova luta. A prova: se a guerra fosse uma solução, então haveria apenas uma. Em vez disso,
Cada guerra semeia o próximo episódio com mais guerra. Então, por que a luz não venceu? Afinal, ela podia ver e a escuridão não podia. Os jogadores brancos estavam sempre empurrando suas peças no tabuleiro de jogo com amor e compaixão, integridade e honestidade. Havia as pessoas sábias ajudando. Os que mais sabiam estavam lá. Os que dizem, deixem o amor fazer isso, deixem a compaixão fazer isso estavam lá. Mas a luz nunca ganhou. Durante séculos, a luz nunca venceu. Então algo aconteceu. Nesse jogo de xadrez metafórico mais antigo, as regras de quem poderia se mover onde e quando, sempre eram tendenciosas para os jogadores da escuridão. A natureza humana favorecia os jogadores da escuridão e o medo era a ferramenta que sempre funcionava. Assim, mesmo que os jogadores da escuridão não pudessem ver muito, eles tinham vantagem porque podiam avançar usando regras que enganavam ou forçavam os jogadores da luz no tabuleiro. As regras do jogo favoreciam a escuridão e as regras eram protegidas a todo custo. O jogo de xadrez que vocês jogam com os outros na vida real tem as mesmas regras exatas para as peças em preto e branco. Mas nessa metáfora, as regras se movimentariam, dependendo da consciência da humanidade. Com a consciência inferior, as regras eram sempre tendenciosas. As peças escuras podiam mover espaços que as peças brancas não conseguiam. As peças brancas nunca sabiam disto e esperavam que as regras fossem iguais. Mas elas não eram e a escuridão reinava. A grande mudança. No final do quinto e último jogo, a escuridão voltou a vencer. Armas de destruição em massa foram novamente inventadas e implantadas, e parecia que outro final ruim estava chegando. Esta foi a profecia de sua cultura há 50 anos. As regras injustas e preconceituosas da escuridão tinham novamente prevalecido, só que desta vez não haveria o recomeço da humanidade. Quando terminasse, a própria Terra seria arruinada. Calendários antigos contavam o relógio da civilização de 5.200 anos mais uma vez, quase até o fim. Todas as peças da escuridão avançaram novamente pelo tabuleiro de jogo, empurrando as peças brancas, como antes. Mas então algo aconteceu, algo esotérico, mas energeticamente óbvio para todos. Aconteceu, pouco antes da época em que Cryon entrou neste planeta. A União Soviética caiu e deixou de existir. Um dos principais jogadores no final previsto dos tempos tinha ido embora. Isso nunca foi previsto em seus livros sagrados. Vocês sabiam disso? Onde está a previsão disso nas escrituras? Encontrem-na. Não está lá. Isto era tão profundamente diferente do que se esperava que os intelectuais esotéricos fizeram a pergunta. Poderia haver múltiplas realidades e a humanidade se moveu entre elas. Existe algum lugar onde um mundo foi realmente destruído com vocês ainda lá? A humanidade de alguma forma se elevou acima deste potencial em outro universo ou dimensão, talvez, a qual foi em outra direção. Nós realmente discutimos esse potencial em outra canalização, e a resposta foi que a realidade está na percepção da questão, que é baseada em uma ideia linear de como as coisas podem funcionar. Então, outra realidade é outra dimensão, há múltiplos universos. Nós canalizamos isto. Há realidades multidimensionais. Nós canalizamos isto. Vocês estão realmente em uma nova realidade que vocês criaram no final da década de 80. E vocês saíram de uma consciência de previsões mais antigas. Vocês estão agora em uma nova realidade que não tem previsões. Parem. O que isto lhes diz? Talvez, de fato, vocês tenham entrado em uma dimensão onde a Terra não é mais o que era. Olhem, não há escritura falando sobre onde vocês estão hoje. Vocês notaram como isto lhes parece? Assim, diferentes realidades carregam mudança de dimensões. No entanto, isto não significa que vocês continuaram a existir em uma antiga, simplesmente porque vocês mudaram drasticamente. Em vez disto, vocês simplesmente mudaram as realidades, algo que nunca tinham feito antes.
Para alguns de vocês, isto não parece certo. Vocês querem um mapa, não querem? Vocês querem algum tipo de mapa que diz: vocês estão aqui, é para aqui que vocês estão indo e aqui está o que vocês estão fazendo agora. No entanto, nesta nova realidade, vocês não conseguem e não podem mover-se levemente para um estado multidimensional cria percepções estranhas do que realmente aconteceu. Alguns estão assustados com a mudança, mas há mais. E o jogo de xadrez? Com a mudança de 2012, algo mais aconteceu. Vejam, com esta imensa mudança de energia veio uma mudança de regras no jogo de xadrez. Em vez de as peças escuras terem a vantagem, agora as brancas têm, e ao invés de apenas luz e escuridão, há uma consciência aplicada às peças brancas que não estava lá antes. Assim, quem controla o jogo de xadrez? Vocês. As novas regras. No processo de passar pela mudança com mais luz chegando, e com uma consciência avançada de compaixão, as regras do jogo mudaram. Agora, de repente, cada peça branca no jogo de xadrez pode se duplicar. Em vez dos jogadores serem empurrados para fora do tabuleiro pela escuridão, aqueles com uma consciência mais elevada criarão mais jogadores e acabarão por subjugar o outro lado. As peças escuras poderiam fazer o mesmo, mas porque não podem ver no escuro, não têm nenhuma ideia. Novas regras estão aqui e favorecem aqueles que podem sentir a capacidade de criar um novo eu. Deixem-me lhes dizer uma coisa: os que estão criando os novos jogadores e paradigmas agora estão realmente em suas notícias. Vocês podem ver isto. Vocês conseguem ver o que acontece quando a integridade começa a aparecer e quando as ideias e ações obscuras não são mais capazes de rastejar na escuridão sem serem vistas. Em vez disso, nova luz está brilhando sobre elas e todos veem isso. Queridos, vocês têm que saber que isso é diferente. Nós lhes dissemos para vocês observarem isto e aqui está. Estes são os jogadores de xadrez da luz que estão criando mais de si mesmos, oprimindo a escuridão do tabuleiro de xadrez. Estes são vocês hoje. Depois de 2012, algum dia, vocês poderão até mudar o calendário da Terra como vocês fizeram 600 anos depois do nascimento da dispensação do amor. Quando vocês realmente redefiniram o calendário devido à mudança de energia do passado. O fim da guerra não é o fim do quebra-cabeça, é o começo. Chegará um momento em que a ideia de matar outros seres humanos como uma solução para qualquer coisa será vista como a coisa mais disfuncional e bárbara que qualquer ser humano poderia fazer. Há um potencial de uma terra futura que só lerá sobre essas coisas e só as verá em reportagens antigas. Queridos, quando vocês despertarem e descascarem a cebola das velhas regras e da velha realidade, verão o incrível poder que vocês têm interiormente. Esse poder literalmente veio das estrelas. O poder, ouçam isto, quando vocês perceberem o que sua consciência pode fazer, vocês perceberão que a doença não pode sobreviver em um corpo iluminado. O que? Vocês querem dizer que a consciência pode mudar a química do seu corpo? Sim, e este tem sido nosso ensinamento por quase 30 anos. Muitos dos indígenas do planeta fizeram isso e vocês também. Portanto, o que um curador fará? Um curador será um treinador de consciência. Em vez de ajudar a eliminar uma doença, o ensinamento será como criar uma química corporal que nunca a deixará entrar. Isso não estará acontecendo amanhã, queridos. Vocês acabam de virar a esquina nos anos que passaram desde 2012. Então continua difícil, e ninguém gosta de mudanças. Trabalhadores da luz, quando digo que vocês estão experimentando um novo paradigma, é muito real para muitos. É tão diferente para muitos de vocês, que alguns até já disseram: eu não posso fazer isso. Isso é muito difícil, mesmo que seja o que pedimos e queríamos por vidas. Vocês estão surpresos que esta mudança seja difícil. Eu quero lhes dizer algo enquanto concluímos.
A principal razão pela qual vocês acham esta mudança tão difícil é porque é uma reformulação de tudo o que vocês conhecem. Sempre que vocês mudam um paradigma, um sistema, a maneira como as coisas funcionam, ou como as coisas são, é difícil. Haverá aquela parte de vocês que pergunta: por quê? Porque temos que mudar. A resposta é diferente de tudo o que vocês já ouviram antes. É para ir ao espaço que vocês sempre quiseram ir durante vidas. Um espaço onde vocês estão no controle de suas vidas, no controle de sua própria cultura e civilização. Será um momento em que vocês poderão se amar através do oceano e terão algo que é uma humanidade unida. É uma época em que todos vocês conhecerão seus vizinhos. Este é o potencial que vemos, não um fim do planeta, não um fim, mas uma renovação. Este modo de ser, que os Pleiadianos lhes mostraram quando chegaram, era algo que vocês poderiam criar ao longo do tempo com o livre-arbítrio. Bem-vindos a esta nova festa, queridos. Vocês estão no seu caminho para entender o que vem a seguir. Há mais chegando. Há coisas que vocês não esperam que estão chegando e elas não são necessariamente negativas ou positivas. Elas são apenas diferentes do que vocês esperavam. Como vocês reagirão ao ver algo que estiveram esperando durante vidas? Vocês irão se encolher e dizer: eu não posso fazer isto. Eu tenho medo. Ou vocês dirão: toda esta incerteza e crescimento é exatamente o que eu estive esperando. Vamos participar de um jogo de xadrez nesta nova luz. Este é o livre-arbítrio de que falamos. E assim é, Cryon.